Olá pessoal, vamos aí a um vídeo explicando um pedacinho do conteúdo, que aqui é uma revisão simples sobre regras de potenciação, tá bom? Então aqui nós vamos observar o seguinte. Nossa primeira regrinha de potenciação diz o seguinte, que A elevado a n vezes A n vezes, ou seja, o A aqui vai aparecer o total de n fatores. Como a gente tem aqui no exemplo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E se fosse 2 elevado a 1, ia ser só um 2. Se fosse 2 elevado a 7, aí ia ser 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, tá? O 2 é um exemplo qualquer, mas aí a gente vai pegar e o número que tiver no expoente vai ser a quantidade de vezes que isso aqui que a gente vai chamar de base vai aparecer, tá? Então isso dá 8. Vamos aí para o nosso próximo exemplo aí, se eu tiver aqui, um número elevado a zero é igual a 1, ou seja, todo número elevado a zero é igual a 1 e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui está errado. A elevado a 1 é A. Tá bom? Então, qualquer número elevado a zero dá 1, exceto o zero elevado a zero, que dá indeterminação. E qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Observa aqui no exemplo. Aqui a gente vai ter 17 elevado a zero dá 1. Ou seja, elevou a zero dá 1. Tá? Aí agora a gente vem aqui para o próximo exemplo aqui. Vamos lá. A gente vai pegar essa propriedade aqui agora. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. Essa propriedade aqui, quando eu tenho o A elevado a menos n, isso aqui é como se fosse A sobre 1 elevado a menos n, tá? A dividido por 1 dá A. E o sinal de menos aqui faz inverter a fração. Ou seja, a parte de cima vai para baixo e a de baixo vai para cima. Então aqui vai ficar 1 sobre A elevado a n. 1. Aí aqui vai ficar 1 elevado a n sobre A elevado a n, tá? Que vai dar 1 sobre A elevado a n. Então essa propriedade funciona dessa forma. Quando não tem nada embaixo da base, que vai ser o número que está sendo elevado a algum expoente, é porque é 1 e o sinal de menos faz inverter a fração, tá? Então a parte de cima vem para baixo e a de baixo vai para cima. E aí depois a gente resolve. Olha o exemplo aqui, usando essa propriedade aqui. Tá aqui. É esse. Esse aqui é o exemplo. Aqui está a solução, né? 2 elevado a menos 3 é como se fosse 2 sobre 1 elevado a menos 3. O menos faz inverter, então 1 vai para cima e o 2 para baixo, fica 2 elevado ao cubo. Aí vai ficar 1 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo, 1. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 2 elevado ao cubo dá 8, tá bom? Aqui na frente a gente vai ter, usando a mesma propriedade, essa aqui, 2 terços elevado a menos 2. O menos, agora como já tem a fração completa, eu não tenho que completar com 1. O menos faz inverter, então o 2 vai vir aqui para baixo e o 3 vai vir para cima, então vai ficar 3 sobre 2 elevado ao quadrado, que é 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que vai dar 9, e aqui vai dar 4, tá? Aqui em cima eu pulei um exemplo do 1 terço elevado a 4, mas aí vai ser a mesma coisa. 1 terço elevado a 4 vai ser 1 terço vezes 1 terço
vezes 1/3 vezes 1/3, 4 vezes, tá bom? Vamos para a próxima propriedade aí, ó. Essa aqui é importante, aparece bastante nos exercícios. É essa aqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n. Repara que o A é uma base que tem que ser igual. Então, quando eu tenho duas bases iguais, eu vou conservar as bases e somar os expoentes. Então, produto de duas potências que tem a mesma base, o mesmo número aqui e o mesmo aqui, a gente conserva a base e soma os expoentes. Olha o exemplo aqui. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 7. Ó, a base é a mesma, 3 aqui e 3 aqui. Então, eu vou conservar a base, que é 3, e vou somar o 5 com o 7. Então, vai dar 3 elevado a 12, tá? Vamos para a próxima propriedade aí. A próxima propriedade que a gente vai ver é a da divisão, né? Tá aqui. Quando há uma divisão, A elevado a m dividido por A elevado a n. Repara que a base é igual. Se tiver uma divisão e a base for a mesma, no caso A, eu vou subtrair os expoentes e mantenho a base. Então, fica A elevado a m menos n. Aqui no exemplo, vai estar aqui, ó. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. Como a base é igual, que é o 3, eu vou conservar a base, que é o 3, e vou subtrair os expoentes. Fica 7 menos 5. É sempre o que vem antes menos o que vem depois, tá? Então, 3 elevado a 7 menos 5 vai dar 3 ao quadrado, que se quisesse acabar de resolver, estava fácil. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, né? Vamos aí para a próxima propriedade. A próxima propriedade aqui vai ser o A vezes B. O A vezes B elevado a N, né? Estou procurando aonde está a setinha. Achei, tá aqui. Então, é essa aqui, ó. O A vezes o B elevado a N. Como essa potência está de fora, ela vai vir para o A e para o B. Vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Tá bom? Ou, como é uma igualdade, eu posso fazer do jeito que for conveniente. Eu posso sair daqui também e vir para cá. Ó. Como o expoente é o mesmo, eu posso pôr ele em evidência e tornar A vezes B elevado a N. Olha aqui o exemplo. 2 vezes 3 elevado a 5. Isso aqui, gente, então poderia ser, como está elevado a 5 e está entre parênteses, esse expoente ele vai vir para onde está o 2 e vai vir para onde está o 3. Vai ficar 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Tá? E também funciona com fração, né? Com fração. Tá aqui, ó. É a mesma coisa. 3 sétimos. Como está entre parênteses, o 3 vai elevar a 4 e o 7 vai elevar a 4, tá? Agora vamos ver outra propriedade aqui. Vamos ver mais uma. Aqui, ó. Essa aqui eu chamo ela de potência da potência, né? É o A elevado a M elevado a N. Isso aqui, então, eu vou transformar em A elevado a M vezes N. Quando eu tenho uma potência da potência, a gente transforma isso aqui em multiplicação. É A elevado a M vezes N, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, um exemplo dela, tá aqui, ó.
Então, 5 elevado a 3 elevado a 4, isso é igual a 5 elevado a 3 vezes 4, que dá 12. É igual a 5 elevado a 12, tá? Isso aqui já vai dar um número muito grande, então a gente pode deixar só indicado, tá bom? E aí agora vamos para a última propriedade aqui que a gente vai estar trabalhando. São propriedades simples para a gente conseguir trabalhar com equações exponenciais e funções exponenciais, saber resolver, né? Então a última aqui, ó, é quando a gente vai estar nessa regrinha. Lembrando aqui que lá no livro vai estar descrito direitinho que o M e o N vão ser números naturais, o A é um número real, vão estar as regrinhas lá, tá? Então, ó, quando eu tenho o A elevado a M sobre N, isso aqui é uma raiz. O denominador vai ser o índice da raiz, tá? E já o numerador vai ser o expoente do número dentro da raiz, tá? Ó. Isso. E aí agora a gente vai ver o exemplozinho aqui, bem simples, né? Ó. Tá aqui 3 elevado a 4 quintos. Então, como isso aqui é uma fração, o denominador vai virar o índice da raiz. Então, vai ser raiz quinta de 3 elevado a 4. Tá? É a mesma coisa. Então, são todas equações, todas igualdades. A gente pode pegar uma propriedade e ir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Da forma que for mais conveniente.